Dando continuidade ao estudo do artigo 5º do Código de Processo Penal, o parágrafo 2º estabelece que, do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, é uma hipótese em que o delegado ele não instaura o inquérito. Ele entende, por algum motivo, que não existem indícios suficientes da autoria e materialidade e ele ou requer ou se manifesta pelo arquivamento. Se for uma VPI, por exemplo, ele pode suspender essa verificação preliminar de inquérito até que surjam provas novas. Isso é muito comum acontecer na prática penal. Então, desse despacho da autoridade policial, caberá recurso para o chefe de polícia. O parágrafo 3º, nós já até abordamos inicialmente. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, aí é a base legal para a verificação preliminar do inquérito, mandará instaurar o inquérito. Então, na verdade, essa VPI, essa hipótese de verificação preliminar, ela não cabe somente quando um terceiro fizer a comunicação de uma eventual infração penal. A vítima também, né, fizer a comunicação de uma notícia-crime, a autoridade policial, ela também, ela, ela não é uma instauração, mas ela deverá proceder a essa verificação preliminar. Então, nesse parágrafo 3º, é a hipótese em que um terceiro tem conhecimento de uma eventual infração penal, então ela comunica, ela vai até a delegacia e faz a ocorrência policial, essa notícia é crime. Então, nesse caso, se o delegado entender que essa informação ela já é suficiente, ele determina a instauração, na verdade, ele instaura o inquérito policial. Se ele entender que é necessário algumas informações complementares, ele vai proceder a essa verificação preliminar. Então, essa hipótese do parágrafo 3º tem a previsão legal da VPI e também que um terceiro ele poderá proceder a essa ocorrência e, a depender do resultado, do entendimento do delegado, será instaurado o inquérito policial. O parágrafo 4º especifica que nos crimes de ação pública, ou seja, ação pública condicionada em que depender da representação, não poderá sem ela ser iniciada. Isso é evidente. Se não houver uma representação da vítima ou do seu representante legal, a depender do caso concreto, o delegado ele não poderá instaurar um inquérito policial. O mesmo ocorre no parágrafo 5º nos casos de ação privada. Então, muito, muito interessante esse parágrafo 5º, é importante nós tecermos uma observação, porque é muito comum que, em casos de ação penal privada, geralmente crimes contra a honra, a vítima ela vai à delegacia, ela faz a ocorrência. Então, nesse caso, é instaurado o inquérito policial. E esse inquérito policial, geralmente, ele, ele ultrapassa o prazo de 6 meses, que é o prazo para ingressar com a queixa-crime, para evitar a decadência do direito. Então, muitas vezes a vítima, é só uma observação, falaremos lá na frente sobre queixa-crime, muitas vezes a vítima, ela acredita que pelo fato de ter ido à delegacia, ela já resolveu o problema. E ela procedeu essa notícia-crime e foi instaurado o inquérito. Porém, é muito importante que você, advogado, fique atento a esse fato. Porque você, mesmo no curso do inquérito policial, ainda que ele não seja concluído, você deverá ingressar com a queixa-crime e, caso não tenha sido concluído o inquérito policial, você ingressa com a queixa-crime e informa que o inquérito está transcorrendo, não houve ainda uma conclusão desse inquérito, um relatório final da autoridade policial, mas você evita a decadência do direito. Você ingressa com a queixa-crime e você aguarda, você informa que o inquérito ainda está em andamento.
nesse caso, você impede a decadência do direito. Então, é muito comum que a vítima ela acredite que já está resolvido e vai aguardar ser chamada em juízo, mas isso não ocorre. Então, o parágrafo 5º ele informa que a vítima, em casos de ação privada, deverá requerer, esse requerimento é evidente, a própria ida à delegacia já indica esse requerimento, né? E é interessante também nós pontuarmos o artigo 8º, que é uma outra hipótese de instauração do inquérito policial, que havendo prisão em flagrante, será observado o disposto do capítulo 2 do título 9 desse livro, ou seja, são os casos de instauração do inquérito policial. Então, nesse caso, havendo uma prisão em flagrante, automaticamente o inquérito policial ele será instaurado pela autoridade policial. E na maior parte dessas hipóteses, né, de prisão em flagrante, o inquérito ele é instaurado e ele é concluído no mesmo dia. Isso é muito comum na prática policial. Ou seja, há uma prisão em flagrante, o delegado ele requer, ele ouve o delegado ou o investigador ou o escrivão de polícia, ouve os condutores, ouve a vítima, ouve a pessoa que foi presa, né, o conduzido, a delegacia, o custodiado, uma eventual testemunha, se tiver algum outro elemento, um documento, uma imagem, enfim, ele procede à juntada nesse procedimento e ele encerra. Então é muito comum que, em casos de prisão em flagrante, não só é instaurado o inquérito policial, como ele é encerrado no mesmo dia. Também não é incomum que, quando esse inquérito ele é remetido à justiça, através da comunicação ao juiz e ao Ministério Público, e nós veremos a seguir que será a hipótese de audiência de custódia, não é incomum que o Ministério Público ele não ofereça a denúncia ele requisita a autoridade policial que prossiga com as investigações, ou seja, e muito embora o delegado ele possa encerrar o inquérito policial através do seu relatório final, o Ministério Público requisite a continuidade das investigações. Então, é importante essa observação. Então, nós praticamente fechamos as hipóteses, né, de instauração do inquérito policial e nós falaremos a seguir sobre outras situações em que o advogado criminal deverá ficar atento para atuar nas delegacias. Então, até o próximo vídeo.